Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 470 Martelo de forjamento do artesão. Ni Yan contou um total de 16 gigantes empunhando martelos. Eles eram forjadores, um tipo de monstro bastante famoso. Um dos forjadores servia como chefe das minas subterrâneas na camada inferior da Cidade Dourada. Eles possuíam ataque físico poderoso, alta defesa e resistência ao fogo, e seus ataques causavam mais dano na escuridão. Eles eram bem conhecidos por serem monstros difíceis de lidar. Aquele nas minas subterrâneas era um lorde do nível 60, enquanto estes eram mobs normais do nível 90. Ni Yan se aproximou cautelosamente de um deles e ativou o Transcendente Insight. Forjador Sentinela, nível 90. Vida, 10.000. Lutar contra os forjadores sentinelas era um desejo de morte. Ni Yan só veio aqui para obter aquela peça do conjunto de Abaque o Tirano. No final do corredor havia uma pequena porta. Através de uma rachadura, apenas 2 pessoas poderiam caber no máximo. Uma entrada tão pequena era guardada por 16 forjadores sentinelas, seus grandes corpos quase bloqueando a vista da porta no final do corredor. A única maneira de passar era matando todos eles. A defesa deles era muito alta. A quantidade de dano que Ni Yan poderia causar a eles era limitada. Felizmente, eles eram monstros comuns e não elites. Se fossem elites, sua vida seria muito superior a 10.000. Ni Yan não poderia matá-los sozinho. Ele só podia contar com ajuda externa. Ele vasculhou sua bolsa em busca de itens que pudessem ajudá-lo a lidar com os forjadores sentinelas. Os 3 totens Blood Shadow que ele obteve do acampamento da Legião Blood Shadow, as bombas mágicas intermediárias produzidas por Violet Smoke e os pergaminhos da Onda da Morte do Submundo. Havia também vários outros itens, como pergaminho avançado de vinhas torcidas e pergaminhos mágicos de efeito em área. Com esses itens, Ni Yan poderia facilmente cuidar dos forjadores sentinelas. Depois de julgar a distância, Ni Yan deixou um totem Blood Shadow a cerca de 60 metros dos forjadores sentinelas. Ele olhou para o teto acima dele, aproximadamente 35 metros de altura. Ele deu um leve sorriso. Tudo estava pronto. Ni Yan moveu-se lentamente para um canto, aproximando-se a 50 metros dos forjadores sentinelas. Ele levantou a balestra do cavaleiro e mirou. Uoshi. 5 parafusos da balestra uniram para frente e atingiram um forjador sentinela no peito. Depois de ser atacado, o forjador sentinela rugiu de dor. Ele procurou pelo corredor e rapidamente se prendeu em Ni Yan. Virou-se para seus companheiros e falou com o que parecia ser um som sem nexo, depois do qual o resto dos forjadores sentinelas voltou sua atenção para Ni Yan. Depois de discutir quem sabe o que, todos os 16 forjadores sentinelas avançaram para cercar Ni Yan. Porra, não esperava que todos eles viessem de uma só vez. Bom, isso torna a vida muito mais fácil para mim. Ni Yan jogou uma bomba mágica intermediária nos forjadores sentinelas que se aproximavam. Bum! Uma explosão ecoou no corredor enquanto chamas ardentes envolveram os forjadores sentinelas. Menos 500. Menos 500. Menos 500. Uma série de valores de dano flutuou no ar. Apenas 500. O dano das bombas mágicas intermediárias deixou Ni Yan se sentindo um pouco desapontado. Em circunstâncias normais, as bombas mágicas intermediárias causariam 1000 de dano por hit. Parecia que esses forjadores sentinelas tinham uma resistência muito alta ao fogo. A explosão só parou os forjadores sentinelas por um breve momento. Eles imediatamente retomaram a perseguição a Ni Yan. Ni Yan ativou um pergaminho Onda da Morte. Depois virou e fugiu enquanto as ondas de energia da morte varriam os forjadores sentinelas. Menos 1000. Menos 1000. Menos 1000. Os efeitos do pergaminho Onda da Morte foram potentes. A única desvantagem era o tempo de lançamento de 2 segundos, ao contrário das bombas mágicas que poderiam ser jogadas à vontade. Ni Yan de repente teve uma ideia brilhante. Por que ele não usa os pergaminhos da Onda da Morte em conjunto com as bombas mágicas? A explosão das bombas mágicas poderia brevemente surpreender os forjadores sentinelas. Ele poderia aproveitar essa abertura para ativar um pergaminho Onda da Morte. Ni Yan correu em direção ao totem Blood Shadow, com o grupo de forjadores sentinelas em perseguição. Vendo seus itens saírem do tempo de recara, ele jogou uma bomba mágica por cima do ombro. Elas tinham o mesmo efeito impressionante que sua contraparte intermediária. Ele naturalmente queria poupar onde pudesse. Afinal, as bombas mágicas intermediárias eram muito caras. Violet Smoke tinha feito apenas cerca de 20 delas até agora. Uma vez que elas forem usadas, ele teria que esperar muito tempo por mais. Bum! Uma explosão alta soou no corredor. Menos 200. Menos 200. Menos 200. À medida que os impressionantes efeitos das bombas mágicas passavam, ondas de energia da morte varriam os forjadores sentinelas. Menos 1000. Menos 1000. Menos 1000. Depois dessas 2 rodadas de ataques, os forjadores sentinelas alcançaram Ni Yan e se moveram para cercá-lo. Ni Yan olhou para o totem Blood Shadow logo à frente. Um dos forjadores sentinelas já havia entrado em seu alcance. Estava começando a tremer. Ni Yan também estava no alcance do totem Blood Shadow. Os 16 forjadores sentinelas lentamente circularam em volta dele. Um deles levantou o martelo e bateu nele. Tem sido divertido, pessoal, mas eu tenho que ir.
Ni Yan sorriu. De repente ele saltou 20 metros no ar com seu anel saltador e disparou uma linha de teia em direção ao teto de seu anel fiandeira de seda. Com um movimento brusco de sua mão, ele se levantou. Olhando para baixo, os forjadores sentinelas estavam canalizando esferas negras de luz em suas palmas. Eles estavam se preparando para atacar Ni Yan com Darkness Arrows. Neste momento, uma vibração sacudiu o ar. O Totem Blood Shadow tinha ativado. Bum! Raios carmesim explodiram em todas as direções e varreram os forjadores sentinelas. Menos 5.000. Menos 5.000. Menos 5.000. O dano do Totem Blood Shadow era muito maior do que os pergaminhos Onda de Morte ou bombas mágicas. Com suas Darkness Arrows interrompidas, os forjadores sentinelas soltarão rugidos furiosos. Antes que eles pudessem retomar seus ataques, Ni Yan tirou um pergaminho da chuva de gelo. Ele cantou sílaba após sílaba até que um conjunto completo estivesse completo. A temperatura despencou e névoa branca encobriu o salão. Em pouco tempo, os pingentes de gelo começaram a cair como uma chuva torrencial, batendo impiedosamente nos forjadores sentinelas. Menos 500. Menos 500. Menos 500. Uma série de valores de dano flutuou no ar. Depois de 5 segundos, os forjadores sentinelas soltaram gritos pesarosos e desabaram no chão. A chuva de gelo durou 8 segundos antes de finalmente terminar. A névoa branca se dissipou lentamente. Ni Yan sorriu levemente. Ele desceu do teto e caiu graciosamente em pé. Ni Yan checou sua barra de experiência. Embora estes forjadores sentinelas deram uma quantidade generosa de experiência, sua barra de experiência só foi preenchida em 3%. Em níveis mais altos, a quantidade de experiência necessária para subir um nível era incompreensível. Aumentar o nível tornou-se incrivelmente difícil. Ni Yan recolheu o drop do chão. Ele obteve 5 equipamentos, um dos quais era de grau ouro. Dizer que nenhum dos drops captou seu interesse era um eufemismo. Ele planejava jogá-los todos no tesouro da guilda. No entanto, ele encontrou algo bastante peculiar, um martelo de prata. Parecia ser uma ferramenta especial para os ferreiros. Martelo de forjamento do artesão. Item especial. Descrição. Aumenta a taxa de sucesso de criar armas e armaduras em 5%. 20% de chance de ganhar proficiência adicional. Restrições. Ferreiro. Sorte grande. Ni Yan não pôde deixar de gritar de excitação. Este martelo seria extremamente valioso para os ferreiros, permitindo que eles dobrassem o trabalho com metade do esforço. A Askickers United não tinha ferreiros competentes no momento. Gu Huai estava no meio de nutrir alguns. Com esse martelo, eles poderiam economizar um pouco de trabalho. Ni Yan planejou entregar este martelo a Gu Huai e fazer com que ele decidisse quem o daria. Essa foi uma das vantagens de ser o primeiro a explorar um mapa. Bons drops eram garantidos. Depois de cuidar dos forjadores sentinelas, Ni Yan passou pela porta no final do corredor e desapareceu no corredor atrás. Vários minutos depois, 6 ladrões chegaram ao salão. O líder era um homem de 30 anos com uma armadura de couro cinza escuro. Vendo os cadáveres no chão, seus olhos se arregalaram em choque. Sky Feled, eu contei 16 forjadores sentinelas, disse um ladrão de 26 anos de idade, sua voz tremendo em descrença. Ele mal podia conter o choque em seu coração. Meu Deus, o Nirvana Flame matou todos eles sozinho. Outro ladrão gritou. Mesmo que 3 deles se unissem para lutar contra um desses forjadores sentinelas, eles não necessariamente sairiam por cima. Monstros de nível 90 eram muito poderosos. Além disso, a diferença de 30 níveis fez com que seus ataques não deixassem nenhum arranhão. No entanto, Ni Yan de alguma forma conseguiu matar todos os 16 forjadores sentinelas sozinho. Que aberração. Sky Feled franziu as sobrancelhas. Ni Yan sozinho contra estes forjadores sentinelas realmente era difícil de acreditar. Seu olhar se fixou em um dos cadáveres. Suas roupas estavam cobertas de marcas queimadas. Em uma inspeção mais detalhada, eles também estavam molhados e cobertos de cristais de gelo. Ele mergulhou em pensamentos profundos. Mesmo que ele ainda não tivesse certeza de como esses forjadores sentinelas morreram, ele estava certo de que Ni Yan não os enfrentara de frente. Quanto a como Ni Yan realizou essa façanha, era um mistério que eles nunca desvendariam. Sky Feled virou-se para os outros 5 ladrões. Se apressem, não vamos ficar para trás. Tente não puxar a Grom. Sky Feled dirigiu-se para a porta no final do corredor. Sabendo que eles iriam enfrentar uma aberração como Ni Yan, seus corações estremecerão em apreensão. Vendo seu líder ficando mais longe, eles rapidamente seguiram atrás.